Em nome do Vice-Diretor do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, professor Dr. Igor Polikarpov, renovamos as nossas boas-vindas a esta unidade da segunda Escola de Pesquisadores do Campus USP de São Carlos, um evento que tem o objetivo de desenvolver, aprimorar e consolidar as habilidades necessárias à vida científica de pesquisadores, nomeadamente em pesquisa básica e ou aplicada, em temas ousados e de alto impacto, dando assim diretrizes para um melhor trabalho no estado da arte. Esta escola, como podemos ver, é dedicada a alunos de pós-graduação, pós-docs, técnicos de nível superior e professores pesquisadores, sendo que este evento está formatado para contemplar todas as áreas do conhecimento, incluindo ciências exatas, engenharias, biológicas, biomédicas e, claro, humanas e sociais. É difícil para mim, e creio que seria difícil para qualquer um de nós, destacarmos alguns pormenores do currículo vitae do nosso palestrante, responsável por esta palestra, a Ciência de Alto Impacto. É que é um currículo tão rico, tão extenso, no bom sentido da palavra, que realmente fica-nos a sensação de que o que nós escrevemos é pouco. E sempre com aquela ideia de que será que nós estamos a destacar realmente aquilo que é importante? Ficamos sempre com esse peso na consciência. O nosso convidado é biólogo e foi pesquisador científico do Instituto de Botânica de São Paulo, lá no Jardim Botânico, durante 20 anos, onde trabalhou com fisiologia de árvores nativas de diversos biomas brasileiros. Já viram qual é o foco? Biologia. Fez seu mestrado na Unifesp, doutorado na University of Stirling, na Escócia, e pós-doutorado na Purdue University, nos Estados Unidos, sempre, como eu já referizei, na área de Biologia. No Brasil, ele estabeleceu uma linha de pesquisa para estudar polissacarídeos de sementes de árvores brasileiras em 1995 e, a partir de 1999, se não estou em erro, iniciou o estabelecimento de uma nova linha de pesquisa para compreender os efeitos das mudanças climáticas globais sobre plantas cultivadas, como, por exemplo, a cana, a soja, o feijão, sorgo, etc., e as nativas da Mata Atlântica, Amazónia, Cerrado e Caatinga. A partir de 2006, começou a desenvolver a sua atividade na Universidade de São Paulo, tendo já publicado mais de 160 trabalhos e capítulos de livros, editou 4 livros, um nacional e 3 internacionais, orientou mais de 50 alunos de pós-graduação, quer de mestrado, quer de doutorado, e atualmente é editor de revistas científicas internacionais. Só para citar algumas, a Bioenergy Research in Trees, Structure and Function, e desde agosto de 2015 ele é, felizmente temos grandes dirigentes, ele é o Presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Meus amigos, senhoras e senhores, vamos receber o professor Dr. Marcos Silveira Buckridge. Obrigado, Rui, pela apresentação. Eu, quando era aluno, eu sempre, quando alguém apresentava o currículo assim, eu achava, pô, esse cara é velho. Né? A gente, quando tem as oportunidades de fazer as coisas, quando nos dão as oportunidades, a gente tem a vontade de fazer, a gente faz bastante coisa, assim como todos vocês vão fazer, e todos os colegas daqui, da minha querida São Carlos, estão fazendo também. É uma honra. Muito obrigado, Valtencir, pelo convite. É uma honra vir aqui. Eu tenho amigos muito queridos aqui em São Carlos, colaboradores. Então, é um prazer, uma honra estar aqui nesse evento, que é um evento que se torna cada vez mais famoso. O Zucoloto me deu... A gente chama ele de Xuxa, tá? É mais fácil. O Xuxa me deu um desafio, que é o desafio de falar sobre ciência de alto impacto.
E eu fiquei pensando bastante, Xuxa, no que você pediu, e eu acabei criando algumas ideias que eu vou colocar para vocês. Espero que eu fale com um tempo razoável para que a gente possa discutir e vocês poderem dar a opinião de vocês e dizer o que vocês acham. A primeira coisa é a questão do que é impacto. Então, quando o Xuxa falou para mim, ciência de alto impacto, a gente tende a pensar, poxa, ciência de alto impacto é Science, Nature, na minha área eu tenho isso, naquela área eu tenho aquilo. Então, se eu fosse falar de ciência de alto impacto na física, ou na matemática, ou na biologia, eu iria fatalmente deixar uma porção de coisas de lado. Então, eu resolvi discutir mais a questão do que é impacto. Então, vocês vão ver a minha opinião na primeira parte, e depois que eu explicar o que é impacto, eu vou mostrar para vocês um estudo que eu estou fazendo na Academia de Ciências do Estado de São Paulo sobre a ciência no Estado de São Paulo e como ela evoluiu e como o estágio que nós estamos agora, que eu acho que isso pode ser útil para aqueles que não são do Estado de São Paulo, pode ser útil para olhar a história e se inspirarem na história de São Paulo ou se inspirarem a não cometer os erros que São Paulo possa ter cometido. Mas a questão de impacto, eu estou numa escola de engenharia, de física, de matemática, então peço desculpas, eu não sou da área, eu peço desculpas se eu cometi alguns excessos, mas o impacto físico, quando um corpo impacta outro, né, o impacto ele é dado por uma força, e essa força gera uma deformação. Stress gera strain, né? Então, a partir de um certo ponto, a deformação pode ser tão grande, né, que aquele corpo, a deformação se transforma de uma deformação plástica, né, ela é elástica até um determinado ponto, como eu coloquei aqui, essa bolinha, quando ela cai, ela se deforma, e depois essa deformação reverte voltando, ou seja, uma deformação elástica. E ela vai se deformando cada vez menos, e ela continua sendo uma bolinha. Só que quando a deformação é uma deformação que passa do ponto elástico e ela vira plástica, essa deformação se torna permanente. O corpo pode ser até destruído se a força for grande demais. Muito bem. O que acontece no impacto científico? O impacto científico é um impacto essencialmente intelectual. E ele tem a ver com um processo que é chamado processo de semiose. A semiose consiste... todos nós temos uma aura de signos, de conhecimentos em torno de nós. Cada um de nós tem uma aura um pouco diferente. Aqui a maioria é da ciência, mas a gente pode ser de outra área. Você vai ter uma aura de signos, e esses signos se correlacionam entre si numa rede complexa, e eles se sustentam em torno de nós, dentro da nossa cabeça, certo? Como uma rede complexa que guia aquilo que eu penso. Então, eu estou falando para vocês, e talvez vocês nunca tivessem ouvido falar de semiose, e eu coloquei esse ponto lá dentro da rede de vocês, talvez de alguns não. Eu vou voltar a isso para que a gente aprofunde um pouco mais. Mas a questão do impacto científico, ele na realidade, ele está no campo de uma deformação que passa por um impacto informacional, que poderia ser, aí você me fez pensar umas coisas, depois você vai me ajudar na matemática disso, que poderia ser talvez definido por Shannon, pela teoria da informação de Shannon, e talvez a gente conseguisse usar isso para calcular impactos usando alguns elementos da física que são extremamente interessantes. Então, a deformação no espaço informacional, coloquei esse símbolo dessa pessoa pensando aqui, né? O impacto seria uma deformação no espaço informacional que gera semiose, que eu já expliquei para vocês, mas vou explicar melhor, uma semiose individual, uma semiose coletiva, pode ser um grupo social, pode ser uma sociedade, né? E que essas deformações, eu vou voltar a isso várias vezes, essas deformações, pelo menos na minha opinião, para que haja impacto, a deformação intelectual, a força intelectual tem que causar tal deformação na estrutura de redes semióticas do cérebro que isso gere uma modificação física no mundo. Esse seria o impacto completo. Se eu tiver uma ideia, e essa ideia nunca sair do papel, certo? Como diziam os ingleses, ideas are cheap.
né? Você tem a ideia, mas isso nunca sai do papel. Se eu tiver uma ideia, e essa ideia permear o meu grupo de pesquisa, e todo mundo no meu grupo de pesquisa achar isso muito interessante, mas isso não criar nada físico, não modificar o mundo além do meu grupo de pesquisa, o meu impacto será limitado pelo meu grupo de pesquisa. E assim por diante. Eu vou voltar a isso, cada vez com mais detalhes, para tentar mostrar o meu argumento para vocês. Então eu já defini, volto a falar, né, da semiosfera. Então a semiosfera, esse conjunto de signos, e é muito importante que a gente se lembre que esse conjunto de signos se sustenta, pelo menos na minha opinião, como uma rede complexa. Uma rede complexa, eu não vou explicar o que é rede complexa aqui, mas uma rede complexa é um sistema de conexão entre os diversos signos que tem uma estrutura, e essa estrutura é matematicamente, pode ser matematicamente descrita. E essa estrutura, ela pode ser atacada. Ou seja, se eu te der uma ideia nova, eu vou promover um ataque à sua rede de signos e ela não mais será a mesma. E aí eu terei tido um impacto, pelo menos no campo intelectual. E se essa deformação, no bom sentido, da sua rede de signos, da sua semiosfera, gerar depois uma modificação no campo físico, que poderia ser uma mudança de comportamento, por exemplo, né? Ou poderia ser um novo invento, ou um novo produto, isso terá tido um impacto. Muito bem. Então, eu vou colocar a definição, depois eu vou voltar para essa definição e vou fazer as explicações. Então, o impacto do conhecimento seria a capacidade que um signo, então o signo você já sabe que é um desses elementos, eu vou explicar melhor o que é signo, ou um conjunto de signos, que tende a alterar a estrutura das redes de interação entre signos da semiosfera de seres humanos, sociedades locais ou globais, gerando deformações antrópicas, ou seja, relacionadas ao homem no mundo físico. Quando eu digo aqui antrópicas, eu estou dizendo que o impacto científico, isso é discutível, mas o impacto científico é essencialmente um fenômeno humano. A ciência não existe sem os seres humanos. Se nós apagássemos os seres humanos do planeta, a ciência não existiria mais. As coisas, as leis continuam existindo. Mas o que nós fazemos, é por isso que nós usamos o termo descobrir, porque as leis já existem, a gente simplesmente descobre, a gente vê aquilo e depois a gente passa. Então, nós somos meros apreciadores. Eu sou um grande apreciador de Platão, nós estamos na caverna de Platão e a gente só consegue enxergar sombras das coisas. Mas essas sombras ajudam a gente a se guiar e chegamos aonde chegamos, né? Vestindo roupas com celulose e nylon, vindo aqui de carro com etanol e sentando em cima de estruturas de plástico e de nylon, de plástico de carbono que nós tiramos do solo, com energia chegando aqui através da queima da cana-de-açúcar, de hidrelétricas, tudo, nós chegamos até aqui com isso, trocando e passando essas ideias. Tudo que está aqui, em cima do que os senhores estão sentados, em cima do que os senhores comeram, em cima da energia que está aqui, da energia que está me possibilitando falar para vocês, tudo isso é impacto. Impacto o quê? Impacto científico. Mas eu vou querer demonstrar para vocês que o impacto científico ele é muito arraigado na parte humana e que o cientista muitas vezes não contempla a relação entre a ciência e a sociedade e principalmente na minha área, onde a gente pode até pensar que, poxa, eu vou preservar uma floresta, preservar a floresta pela floresta. Essa é uma ideia que existe sim, mas eu disputo isso. Quer dizer, a gente preserva a floresta porque a floresta mantém o nosso clima. Certo? Se ela não mantivesse o nosso clima, algumas pessoas na sociedade iriam se preocupar com isso, mas a maioria não iria se preocupar, não. Certo? Muito bem. Semiologia, então. Semiótica é uma área que é mais ou menos da filosofia, tá? Que estuda os signos e as correlações entre os signos e os processos. Então, eu vou só rapidamente explicar algumas coisas. O que é um signo? Então, você tem um objeto, esse é o grande pesquisador da área de semiótica, o Charles Peirce, que era químico, na realidade, e que deixou, depois de morrer, ele era um químico, publicou em química, etc. e tal, e depois que ele morreu, ele deixou
cerca de 2.000 livros, equivalentes a livros que ficaram guardados. A família mandou isso para a Universidade de Harvard, e um belo dia um professor de Harvard tinha 2 alunos de iniciação científica que precisavam de um projeto e falaram: professor, o que a gente faz? Falou: tem um tal de Charles Peirce que deixou uns papéis lá no porão, desçam lá e dê uma olhada no que é. E descobriram um negócio assim, uma coisa completamente nova, né? Isso já no fim do século XIX, e que mudou a forma de ver o mundo, né? Esse americano do Nordeste dos Estados Unidos. Então aqui a figurinha do Peirce. O Peirce é o objeto. Então você tem um objeto, e esse objeto ele tem um signo, que é o nome dele, por exemplo. Que se for o nome de um outro objeto, esse nome pode ter várias línguas, pode estar em várias línguas diferentes. Então, um objeto pode ter vários signos, certo? Mas o que opera na nossa cabeça é o signo. Então, um signo, ou um representamen, depende da nomenclatura que o semiótico usa, né? Agora, como eu contei a história do Peirce para vocês de propósito, certo? Porque agora que vocês sabem a história do Peirce, toda vez que vocês olharem para o signo de Peirce, vocês vão lembrar da história. E a história é o chamado interpretante. O que significa o interpretante? Então, vamos ver como é que funciona. Isso aqui é o meu cérebro funcionando, mas eu acredito, meu cérebro funcionando num determinado ponto do tempo, que vocês vão descobrir qual é, que não é agora, já passou. Mas como é que se formam as espirais de semiose, que são a base da comunicação entre os humanos. Então, o que é isso aqui para você? Oi? É um símbolo judeu. Alguém tem alguma outra ideia? Símbolo judaico. São 2 triângulos invertidos, certo? Então, vocês estão vendo já que nós temos duas visões diferentes. Alguém tem alguma outra ideia ainda? Oi? 6 triângulos hexágonos. Você não saiu da geometria. Sai da geometria. Oi? Uma estrela. Passou para a astronomia. Legal. Então, o que vocês estão dizendo? Veja, um símbolo judaico, né? Eu pus um outro símbolo judaico para representar o primeiro símbolo, certo? Isso me lembra judeus sionistas, que me lembra o problema entre os palestinos e judeus, que vai me lembrar, que me lembra também que os judeus são um povo que tem a marca de inteligência. Geralmente os judeus são muito inteligentes, que me lembra, por exemplo, que o Einstein era judeu, certo? Eu estou fazendo analogia sempre com ciência, né? Isso veio da minha cabeça, eu sou cientista, é óbvio que seria isso. Ou ainda eu posso pensar no Holocausto, né? E pensar que do Holocausto houve uma destruição enorme na Europa, e que essa destruição foi causada pelo Adolf Hitler. Certo? Então, dentro de as espirais de semiose, né, de um indivíduo, dependendo de quando ele vive, do que ele faz, elas vão mudando. Mas eu posso pensar também, né, em geometria, como vocês falaram. E quando eu penso em geometria, aqui na minha cabeça apareceu o arco gótico, né, porque eu peguei essa figura, e é um assunto que eu gosto. Então, o arco gótico, eu lembrei das igrejas góticas, e lembrando de igreja, eu lembrei do Papa. Certo? Vocês já viram qual era a época, né? Então, pode ser a outra espiral, que é a espiral de estrelas, né? E que me lembra os planetas, que me lembra a NASA, as referências, e que me lembra o presidente americano, porque ele era o presidente americano que mandou o pessoal para a Lua. Certo? E as nossas referências, elas estão todas lá, as espirais vão todas cair. Geralmente, como nós somos colonizados, elas vão cair no exterior. Então, o Igor acabou de falar aqui que não tem prêmio Nobel. Até se tivesse um prêmio Nobel no Brasil, talvez a minha espiral de simbiose iria cair num prêmio Nobel brasileiro. Então, a gente precisa ter um prêmio Nobel para, pelo menos, valorizar a nossa cultura. Mas aqui nós temos, então, o que eu chamo de espirais de semiose, quando você tem um único signo. Eu poderia agora ter, a partir das pontas das minhas espirais, que vocês já fizeram isso, já completaram isso. Das pontas das minhas espirais, eu crio várias outras espirais. E das pontas das segundas espirais, de segunda ordem e terceira ordem, e aí eu crio uma rede complexa enorme. Então, isso é semiose.
certo? E quando eu produzo um trabalho científico, esse trabalho científico é uma peça semiótica, certo? Que tem uma estrutura, que vocês vão ouvir falar, vão discutir, que tem uma estrutura. Então, quando eu escrevo um título, o título é uma peça semiótica que serve para um objetivo. Quando eu escrevo um resumo, quando eu escrevo a introdução, etc., cada uma delas em si é uma peça semiótica. Cada parágrafo tem que ser uma peça semiótica, que se transforma num signo e que se correlaciona com os outros signos. Se eu falhar nisso, as outras pessoas podem perceber, e aí o meu trabalho pode ser negado ou não entendido, certo? Então, espero que vocês tenham entendido isso e que, então, voltando só para deixar mais forte ainda, a questão de que, através dessas redes complexas, é que nós nos comunicamos. Então, se nós formos tentar viajar para um país, por exemplo, como o Egito, onde eu caia numa cidade que ninguém fala inglês ou francês, ou qualquer língua que eu fale, eu não vou conseguir, apesar dos signos existirem, a língua não me permite fazer essa comunicação. Então, a comunicação, apesar dos signos estarem lá. Então, você tem os signos mais profundos, se vocês quiserem estudar mais profundamente. O Carl Jung, por exemplo, é muito interessante de estudar, porque o Carl Jung, o psicólogo, foi quem começou a entender os signos principais da mente humana e conseguiu chegar até os signos mais profundos. Quando ele diz signos mais profundos, são signos que alguém no Egito, na África, no Japão, todos nós temos em comum, certo? Então, esses são... Eu estou falando em signos aqui porque é mais fácil, mas tudo isso é pura matemática. Esse é o que o pessoal do Machine Learning daqui da universidade está tentando fazer, é descobrir quais são as regras que a gente pode usar para fazer com que máquinas repitam isso e nos ajudem a pensar. Muito bem. Bom, impacto. Vamos voltar ao impacto agora. Eu queria dar isso para vocês primeiro, para que eu possa falar nos meus termos sem que vocês não formem espirais de semiose e não estejam junto comigo, né? Então, a ciência de alto impacto, né, ela pode ser, primeiro, ela pode ser global, ela pode ser mesoglobal, né, mesolocal, mesoglobal ou global. Não importa o impacto vai ser maior quanto maior for o efeito físico, como eu coloquei na definição. Mas tudo isso depende de quem recebe o impacto. O impacto, por isso, é relativo. Tá? Então, todos os impactos são importantes. Não é só aquele artigo da Nature que é importante, não é só aquele artigo da Science que é importante. Um artigo publicado em português numa revista pouco conhecida pode ter um impacto, às vezes, no número de pessoas muito maior do que um artigo publicado na Nature, onde um grupo de cientistas achou muito legal, mas aquilo não reverbera. Não reverbera agora, vocês já estão entendendo o que eu quero dizer. Não forma espirais de semiose e não tem impacto físico. Certo? Então, alto impacto, nós já vamos discutir um pouco do alto impacto. Primeiro, nós vamos pegar a física novamente e nós vamos pegar um elemento que é eu chamo de módulos, eu estudei isso também em biologia, módulo elástico é módulo de elasticidade, que os físicos chamam aqui no Brasil. O módulo de elasticidade de um objeto, ele é a força dividida, ou a tensão que você provoca, dividida pela deformação, certo? Então, dada pelas letras gregas aqui. Quanto maior for o módulo elástico, mais difícil de deformar, certo? Mais difícil de deformar o objeto. Se nós agora transferirmos aquilo que eu coloquei no início, em termos de Shannon e em termos de comunicação, eu poderia pensar em que o impacto, que o impacto está relacionado a módulos elásticos, informacionais, certo? Que estão nas diferentes esferas, desde que o cientista aqui embaixo, na bola azul, é o nível onde está o cientista. Quando o cientista publica, existe sim um certo módulo elástico. Ele tem que vencer a resistência, ele tem que ter a força suficiente para poder escrever. Mas o que acontece? Qual é a reverberação que tem, se ficar somente na bola azul?
aumenta a sua autoestima. Isso é o que... Né? Você aumenta a sua autoestima. Publiquei. Lindo. Né? Não tem coisa mais prazerosa do que você ver uma prova gráfica. Isso é isso? Você olha aquela prova gráfica e você fala, nossa, fui eu. Você está olhando no espelho, você acha lindo aquilo. Mas aquilo vai ter impacto? Vamos ver. Vai ter impacto quando? Depende de onde você está, depende do que você está fazendo. Um paper tem impacto? Nós podemos até discutir isso depois um pouco mais. Mas isso aumenta sua autoestima. O próximo nível, ele está na sua área específica, que é a bola verde. Então você pode publicar, né, na área de física de materiais e descobrir um novo material que tem um comportamento completamente diferente de tudo que você já viu. Se você descobrir um material que tem o mesmo comportamento que 30 outros cientistas já fizeram, o teu impacto vai ficar em você mesmo e os seus colegas vão dizer, legal, valeu a tentativa. Certo? Só que eu descobri primeiro. Se você descobrir algo totalmente novo, todo mundo vai olhar e vai falar, vai virar para o aluno e vai dizer assim, vamos fazer um experimento para ver se esse negócio é esse negócio mesmo. Pronto. A partir daí, você teve o efeito físico. Certo? Porque alguém pegou a ideia e alguém se moveu para fazer alguma coisa física. Se você conseguir mover os seus colegas da sua área para fazerem alguma coisa que seja derivada do que você descobriu, ou alguma coisa que pelo menos faça com que eles fiquem tão desconfiados que eles vão repetir o que você fez, aí você teve um impacto, certo? Esse impacto está ainda aqui na área específica, certo? E aí nós vamos para a bola amarela, que aí você pode impactar toda a comunidade científica. Falar, opa, esse material novo descoberto, ele pode ser usado em medicina para fazer um novo tipo de estrutura que vai permitir ou substituir os ossos de seres humanos, no caso de faltar isso. Aí você, porra, isso aí já mexe com a comunidade científica inteira, porque aí o pessoal da medicina vai trabalhar nisso, o pessoal da biologia vai trabalhar nisso, o pessoal da química vai... Espera aí, que composição que é esse negócio? Deixa eu ver a química desse negócio. Aluno, vai lá e vai fazer uma tese nesse negócio para a gente entender isso aí. E aí os impactos físicos começam a se espalhar. Na próxima bola, você já está tendo um impacto na sociedade local. É lógico que aquele novo material, se ele mexer no osso aqui, ele foi muito mais longe, eu já volto nisso. Mas aí na sociedade local. Isso afeta o quê? Isso vai parar na mídia local, certo? Isso gera patentes, gera produtos, gera políticas públicas. Quando eu gero uma patente, eu não gerei nada. A patente, na minha visão, não tem impacto nenhum, a não ser que ela seja licenciada. Porque a partir do momento em que a patente é licenciada, aí sim eu vou ter um impacto físico, porque alguém disse, essa ideia é boa e eu vou fazer esse produto. Certo? Então aí, de novo, a minha definição de impacto é ter o impacto físico. E se aquilo virar de fato um produto, certo? Aí realmente você teve impacto. E esse impacto pode ser local. Certo? Se você faz alguma coisa que gere uma lei, que mude a forma das pessoas operarem, tá? Esse impacto pode ser um impacto também local interessante. E ele também é físico, porque as pessoas vão ter que se comportar de uma determinada maneira. Então, vou dar dois exemplos. Um de mim mesmo, por exemplo, o Cronos da Natura. Certo? Eu fiz uma descoberta de um desses polissacarídeos que o Rui citou aqui, que levou ao Cronos da Natura. Quem usou Cronos aqui? Já usaram o Cronos do Jatobá? Então, o Cronos do Jatobá veio do meu trabalho. Eu não tenho nem a patente. Eu dei a patente. Porque se eu tivesse a patente, a negociação entre a Natura e ao instituto que eu estava seria tão complicada que o produto não existiria. Certo? Então, foi melhor fazer, mas virou um produto. Eu sou todo orgulhoso porque eu tive impacto. As meninas aqui estão mais bonitas, porque eu descobri o xiloglucano lá longe, e o meu aluno foi lá trabalhar na Natura e fez isso. Um outro impacto de leis é o programa Biota da FAPESP. O programa Biota da FAPESP, ele reuniu um grupo de pesquisadores e falou, não, nós vamos estudar a biodiversidade no estado de São Paulo, vamos entender a Mata Atlântica no estado de São Paulo, e vamos saber onde está cada planta, cada bicho, cada bactéria, e vamos mapear esses negócios.
e vamos entender como é que a gente pode conservar, como é que a gente pode preservar e como é que a gente pode usar a biodiversidade paulista. Isso foi feito e foi criada, inclusive, lei de preservação com base nisso. Então, gerou algo físico. E isso teve um impacto local. O Cronos é um produto brasileiro. E a lei que nós temos de preservação da Mata Atlântica foi derivada disso. Então, aí teve um alcance. E tem um outro nível, né, que é muito mais difícil de atingir, né, que é um nível que você afeta a sociedade planetária por muitos anos, certo? E você altera as políticas mundiais. Ele pode gerar, por exemplo, um prêmio Nobel. Isso não quer dizer que só os prêmios Nobel estejam ali. Porque tem muito prêmio Nobel que não ganha prêmio Nobel. Mas a gente poderia já esticar para os indicados, a gente poderia esticar para os colegas dos indicados que fizeram alguma coisa que levou aquilo e pegar uma pirâmide com milhares e milhares de cientistas do mundo que tem, sim, um impacto muito grande. Para conseguir ser um prêmio Nobel é muito difícil, por quê? Vou falar para a professora Lilian. Você precisa produzir algo, por isso tem que começar jovem, né? A gente já perdeu a oportunidade. A gente não sabia isso, você ainda não, Xuxa, é verdade. Xuxa ainda não, Xuxa ainda tem só 35 anos, ele ainda consegue. Você tem que começar muito cedo, produzir muita coisa. O prêmio Nobel não ganha prêmio Nobel com um paper, ganha prêmio Nobel com uma sequência de papers, uma carreira inteira, e você tem que ganhar, você tem que ser indicado para o prêmio e ganhar o prêmio enquanto você estiver vivo. Ou seja, você tem que produzir a ciência, tem que bater o escanteio, correr para a área, cabecear, certo? Estar ao mesmo tempo apitando, né? Pegar a bola, né? Depois levar para o meio do campo e continuar o jogo, porque aí depois os caras vão indicar se aquele gol foi bonito ou não. Então, é uma coisa muito difícil. Mas essas descobertas, como desse ano, por exemplo, a descoberta da microscopia de superresolução, é um negócio que vai mover o mundo, já move o mundo inteiro. Nós estamos enxergando coisas que a gente não enxergava com uma microscopia de luz. Literalmente, ninguém acreditava que isso fosse possível, né? E graças às descobertas dos telescópios, na realidade, dos fenômenos de luz estruturada, né? A luz estruturada foi usada para a microscopia e a gente está conseguindo, o microscópio eletrônico de transmissão e o de varredura ainda valem, mas o microscópio de luz vai chegar onde os teóricos de física diziam que não era possível, correto? Então, isso é um prêmio Nobel, né? Isso muda. O Watson e Crick foi com um paper só que o Watson e Crick em si, só que o background de Watson e Crick, das descobertas dos ácidos nucleicos em si, e toda a física, o Bragg, que estava em volta, o Wilkins, lá embaixo em Londres, etc. É uma rede, tem um livro maravilhoso sobre a descoberta do código. A rede é enorme. A rede é enorme. Então, aquele paper só pode, boa lembrança, quando acontece isso, como aconteceu com o Watson e Crick, é alguém que chega e coloca a cereja no bolo, só que o bolo já existia. Certo? Eu não sei, vocês são da física, talvez possam falar alguma coisa, mas uma vez eu encontrei com um físico, o professor Beck, na Alemanha, que trabalhou na época do Einstein, conheceu todo mundo da mecânica quântica. Eu sempre gostei muito de mecânica quântica, gostei de ler livros de mecânica quântica, não matemática. O livro da mecânica quântica e tal. E eu perguntei para o professor Beck, eu falei, poxa, a mesma pergunta, eu falei, poxa, o Einstein descobriu isso sozinho? Ele falou, não, senhor. O campo estava maduro. A mecânica quântica estava toda em volta dele. Ele simplesmente chegou e colocou a cereja no bolo. Inclusive, a ideia dele, segundo Beck, a própria ideia dele da relatividade já era uma ideia que existia. Certo? Darwin. Foi o Darwin que descobriu a seleção natural? Não. Um monte de gente já tinha falado sobre isso, já tinha pensado e escrito isso em pequenas coisas. O que o Darwin fez foi fazer uma viagem em volta do mundo, certo? E colecionar tudo e fazer um baita livro desse tamanho, chatíssimo de ler, que é o Origem das Espécies, que
aí ele falou, aí ele escreveu aquilo de tal maneira que os religiosos da época não podiam combater. Combateram até, mas não tinha como combater. Uma lista de coisas aqui enormes, eu vi isso em todo lugar. Então, entendeu? Não dá para vocês combaterem, mas mesmo assim houve o combate. Mas é difícil, né, você ter assim num paper, mas tem razão, pode acontecer, pode aparecer alguém. O Einstein foi muito tempo tratado como o homem que pensou o impensável, né? Mas na realidade, quando você vai fazer investigação histórica, você descobre que tudo é uma pirâmide. Aí eu prefiro Newton quando diz que we stand on the shoulders of giants, né? A gente se apoia nos ombros de gigantes. Eu acho que essa é muito mais a regra do que a outra, certo? Muito bem. Então, mas a história aqui é que mover isso daqui é muito mais difícil e só algumas poucas pessoas conseguem mover. E mobilizar essa parte do mundo, um outro tipo de mobilização que existe, e eu tenho o privilégio de participar disso, é o IPCC, o Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas, que ganhou o Prêmio Nobel também em 2004. Que é o quê? Você junta 300 cientistas e faz todo mundo olhar de todos os ângulos possíveis. Eu posso dizer, aí você tortura, eu sou um dos torturados, você tortura esses cientistas e pega tudo e suga tudo que eles podem dizer, acumula tudo e cria uma visão nova que ninguém nunca viu. Então e aí o que acontece? Quando um livro do IPCC é publicado, isso muda a visão e muda o destino de países inteiros, certo? E muda a relação, em muitos casos, a relação com países se correlacionam. Então isso tem um impacto muito, muito grande. E isso é o máximo, na minha opinião, que a ciência conseguiu chegar até agora no mundo. São esses relatórios, e eles estão proliferados de maneiras incríveis. E quando você faz o que a gente chama de assessment, pegar os papers, e a gente tem que ler tudo numa determinada área, cada um especialista, mas a gente tem que ler tudo numa determinada área, a gente tem a noção, é uma lição de humildade, a gente tem a noção de que aquele paperzinho que a gente publicou lá, que a gente está tão contente ali no azul, né, é uma única pecinha que pode estar completamente errada, certo? Moral da história, o alto impacto, ele estaria correlacionado com a esfera social como um todo. Então, existe um módulo, né, um módulo elástico, né, para cada nível da semiosfera, mas existe um módulo elástico da semiosfera como um todo. O impacto será tanto maior, quanto maior for a reverberação na semiosfera mundial. Mas isso, volto a dizer, não quer dizer que a reverberação na semiosfera local não seja importante, certo? E ele provoca progressivamente alterações físicas nos sistemas humanos. Então, aí olhando de uma outra forma, né, qual o impacto? Então, você pode, eu peguei física, em homenagem ao FISC, você pode publicar algo no Brazilian Journal of Physics, a Lilian pode querer ter alguma coisa a dizer sobre isso, né, o Brazilian Journal of Physics, ou no Physical Review Letters, ou então você quer que o seu artigo está no Journal of Physics, no Brazilian Journal of Physics, mas ele pode sair na revista FAPESP. E se ele sair na revista FAPESP, ele pode reverberar local, mas ele ainda está reverberando na esfera dos cientistas. Então, por exemplo, aquilo que a gente é ensinado e pelo qual a gente vive, que é o nosso altarzinho para o qual a gente reza todos os dias, é o fator de impacto, certo? Nós precisamos de fator de impacto. Se você for fazer um concurso, o cara vai olhar o seu fator de impacto, certo? Se você vai conversar com alguém, daqui uns dias vai estar assim, você é fulano, sou, prazer, Marcos Buqueride, fator de impacto, índice H, número tal. Meu nome é José Silveira, meu índice H é número tal. Aí você já sabe quem é que tem o nível. Só que isso só funciona aqui. Para a sociedade nem tem a mínima ideia do que seja fator de impacto. A sociedade, ela quer o quê? Ela quer bem-estar. Ela quer viver bem. A ciência serve para viver bem, certo? E o impacto é esse, certo? Então, ele pode sair. Se ele sair da Folha de São Paulo, aí você saiu do universo. Esse aqui ainda é o universo de cientistas, porque essa revista, na realidade, acaba ficando mais entre nós. Ela vai um pouco para a sociedade, mas não tanto. A linguagem é uma linguagem que foi desenhada muito mais para o cientista.
Então você impacta o quê? A comunidade científica como um todo. Impacta ou não. Não é porque tem um artigo lá que vai impactar. Pode impactar ou não. Ou se sair da Folha de São Paulo, aí sai lá meia dúzia de linhas na Folha de São Paulo, ou na Veja, certo? Ou então se você publica na Nature. Por que eu coloquei a Nature nesse ponto, junto com a Veja e a Folha de São Paulo aqui? Porque a Nature e a Science, elas não são revistas científicas comuns. Elas são, por isso, elas são chamadas magazine. E não é por acaso, elas não são journals. Magazine significa o quê? Elas foram desenhadas por jornalistas e elas empregam jornalistas para pegar as descobertas que têm a maior possibilidade de atingir lá em cima. Não quer dizer que eles acertem sempre, certo? Eles pegam o que eles acham que é melhor e com todos os preconceitos que existem também, muito mais os americanos, os ingleses, etc. E ela publica, coloca numa capa, solta um monte de mensagem eletrônica para tudo quanto é lado do mundo, dizendo, olha, essa descoberta foi feita agora e ela vai sair. E a televisão, os jornais caem como patinhos, porque, principalmente no Brasil, o jornalismo científico é muito bom, mas é muito pequeno, certo? Mas é o jornalismo científico que vai filtrar se realmente aquilo que está na Nature é bom ou não. O nosso jornalismo científico é muito bom, eles realmente filtram e pegam coisas que são interessantes, consultam os cientistas para saber, esse negócio saiu na Nature, você acha que é legal mesmo? Entendeu? Então, isso acontece. Mas em muitos outros lugares, não. Então, eles reverberam o mundo inteiro. E, muitas vezes, o que a gente esperaria que é alto impacto está numa outra esfera. E aí, se você for lá na Nature e começar a olhar os fatores de impacto, aí sim o fator de impacto aqui é importante, você vai olhar o fator de impacto depois de 5 anos, 10 anos, o trabalho não tem impacto nenhum, não tem citação nenhuma. Então, se um trabalho não tem citação nenhuma, tem duas possibilidades. Ou ele realmente não tem o impacto que ele tinha para aquela revista, ou ele está fora do tempo dele. Certo? Ele é tão inovador, mas tão inovador, que não tem ninguém que consiga enxergar o que é. O Einstein, eu acho que foi um caso assim. Quando ele publicou a relatividade especial, parece que davam até um prêmio para alguém que interpretasse o negócio. Eu acho isso muito louco, né? É muito estranho isso, porque... como é que a imprensa pode dar um prêmio para explicar um negócio que ele acha que é importante, mas que ele não sabe o que é? Louco, né? Mas, provavelmente toda aquela turma dos sites e tal, e isso tem a ver com o quê? É um momento, que é outra coisa importante. O momento e a época em que você está vivendo. O impacto só vai ser possível numa certa época. O impacto do Einstein talvez não fosse tão importante, né, se não fosse a era da teoria atômica e a era da Segunda Guerra Mundial. Não sei se algum historiador já viu isso, né? Mas tem coisas da época que são muito importantes. Vou dar outro exemplo. O fato do Newton ser o presidente da Royal Society, naquele momento, no tempo, e do Newton ter tido amizade com os principais empresários da Inglaterra, naquele momento, é atribuído por alguns historiadores à Revolução Industrial. Porque o Newton explicou para eles, e os cientistas da época, os físicos da época, explicaram o quanto que eles poderiam chegar, o quão longe eles poderiam chegar no impacto, e chegaram aqui, né? De fato, né? Na Revolução Industrial. Tem várias descobertas da Revolução Industrial que não foram feitas por cientistas, e sim por empresários, que estão mortas lá, porque não publicou o paper, mas que quando você vai ler história, aparece lá. Como você lidar com o carvão, etc. Ou está com múltiplos papers e não tem um dono do paper. Então, alto impacto vem de maneiras distintas. Ele pode ser, por exemplo, uma contingência histórica, como eu falei. Com todas as dúvidas, eu não sou historiador também, com todas as dúvidas que essa análise histórica possa ter. Certo? Então, o impacto pode ser, em outras palavras, na rede de professores locais. E você não tem uma citação sequer. Certo? Ele pode ser na sua cidade, ele pode ser no seu país,
e o impacto pode ser no mundo. Então, o nível de impacto vai ser importante para aquelas pessoas que vivem ali. Certo? O que é melhor, então? Eu quero causar um impacto em 23 milhões de pessoas na cidade de São Paulo ou em 1 milhão de pessoas no mundo? Qual o melhor impacto? Tá? O que é alto impacto? Tá? Estou falando bastante de Einstein, né? É relatividade. Né? Muito bem, agora eu vou pôr de novo aqui. A capacidade que um signo, agora vocês sabem o que é signo, ou um conjunto de signos, vocês sabem o que é isso, é a semiosfera, de alterar a estrutura das redes, que são redes complexas, de interação entre os signos, da semiosfera, você já sabe o que é, de seres humanos. Então a centralidade, o homocentrismo desse meu argumento, que é discutível, mas, eticamente discutível, mas eu estou sendo homocêntrico aqui de propósito, para ver se eu provoco vocês, sociedades locais, globais, gerando deformações antrópicas do mundo físico. Então agora, eu espero que eu tenha justificado para vocês, e nós passamos para um outro nível. Vamos passar para um nível da interação de tudo isto dentro da sociedade. Então eu vou ficar nesse nível, agora, de agora em diante. Muito bem. Se eu olhar os elementos que eu tenho na sociedade, a gente tem os cientistas aqui, e aqui é o fluxo de informação. Então agora eu estou colocando aqui aquela minha energia do impacto, que é a energia informacional, a energia de Shannon, a entropia de Shannon, certo? Está fluindo informação. Eu estou fazendo isso aqui nesse momento. Vocês vão, talvez, fazer isso para outras pessoas. Talvez eu consiga fazer alguma deformação no mundo físico através de vocês. Certo? Eu estou procurando aqui o quê? Impacto. Certo? Então, o cientista faz isso. Ele faz isso ele pode interagir com a indústria e fazer com que o impacto seja na indústria, o impacto pode ser na política, o impacto pode ser na mídia, e se esse impacto for na mídia, a mídia reverbera na política e reverbera na indústria. Atualmente nós estamos crescendo devido à fraqueza dos governos modernos e a crise que nós estamos passando, crise mundial que nós estamos passando, não a crise, mas uma transição mundial que nós estamos passando, do ponto de vista de organização política, etc., o ativismo vem crescendo. Então o cientista também pode conversar com o ativista. Eu trabalho com árvores urbanas, por exemplo, e eu tenho que lidar, eu lido com o político, eu lido com o meu colega cientista, e eu tenho que lidar também com o ativista, porque o cara vai lá e quer plantar a árvore errada no lugar errado. E eu tenho que explicar para ele isso, eu tenho que ir lá trabalhar, e isso é impacto. Se eu não impactar esse cara aqui, não vai crescer uma árvore lá, que depois esse cara aqui fez uma lei dizendo que a árvore não pode ser retirada, esse cara aqui, se a árvore for retirada, dá um toco nesse cara aqui e manda me prender, certo? Vocês entenderam? Então, é um sistema de rede que vai a um nível acima, que vai no nível da sociedade. Aí tem um negócio que eu gosto muito. Bom, e aqui, isso aqui, ele perdeu a cor, mas isso aqui, eu sempre estou pensando que vocês pensem aqui. Quer dizer, a gente pode até pensar que esse tipo de coisa toda, ele vai levar o quê? Soluções de grandes problemas, como, por exemplo, mudanças climáticas, bioenergia, zika, câncer, violência. Então, as soluções de grandes problemas, isso é um lado da ciência que tem sido, muitas vezes, renegado, né? Porque nós temos uma forma de ver a ciência, e essa forma aqui é desse... Eu tirei daqui, a ideia não é dele, a ideia é minha, ele nem tem essa figura, eu que criei a figura com base no John Kingdon. Ele, na realidade, trabalha com políticas públicas voltadas para os Estados Unidos e principalmente ali para Washington, né? Então, eu peguei algumas ideias que eu achei incríveis, que é a seguinte, sempre vocês pensarem aqui nas bolinhas, né? Eu estou sempre me mantendo lá. A sociedade, ela pode achar soluções, e quem acha soluções somos nós. E nós podemos fazer basicamente dois tipos de pesquisa: a pesquisa orientada por problemas e a pesquisa orientada por teoria. Eu gosto de chamar de POP e de POT, fácil de lembrar. POP, problema, POT, teoria, certo? Pesquisa orientada por teoria, ela é por natureza, uma PPF, uma pesquisa portadora de futuro. Ela só porta o futuro, ela tem energia potencial para se mover para o futuro, mas não quer dizer que ela vá se mover. Para ela se mover é preciso ter uma força, certo? É preciso ter a minha bolotinha
E a minha formulinha lá com a força e a deformação, certo? Então não adianta nada eu ter uma belíssima pesquisa de futuro se ela não resolve um problema. Então as soluções estão nesse universo. Os problemas, eles são apresentados por um termo que eu aprendi com o pessoal de ciências humanas, que é chamado aspirações. Todo conjunto de seres humanos tem um conjunto de aspirações. Vocês que estão aqui têm um conjunto de aspirações que agora, nesse momento, que vocês estão ativados com as redes de semiose da cabeça de vocês, que está ligado à ciência, como escrever o que é ciência. É isso? É escola para isso. Então, as aspirações estão aqui. Numa cidade, existem aspirações. Num país, existem aspirações, que é aquilo que aquela população espera que aconteça, a expectativa coletiva que a população espera que aconteça. Eu vou dar um exemplo disso, que eu acho curioso. Alguns pesquisadores em Buenos Aires, eles pegaram a história de Buenos Aires e foram pegando a história anterior e vendo o que Buenos Aires pensava que ela iria ser no futuro. Eles foram para o passado e começaram a olhar. Qual é a pergunta que eles fizeram? A Buenos Aires que o povo queria, que as aspirações daquele povo queriam, eram relacionadas ao que os urbanistas quiseram ou aos cartunistas? O que vocês acham que deu? Os cartunistas. A arte é o farol. Por isso que eu acho que um cientista que não vai ver uma peça de teatro, não aprende a tocar um instrumento, ele perde um pedaço. A arte é o farol do mundo, porque são os caras que veem as coisas primeiro, são os caras que enxergam claramente as aspirações que nós cientistas não conseguimos enxergar. Isso é estritamente necessário, isso que estão exigindo da gente agora. Por isso que dizem que a USP está de costas para a sociedade. Aqui em São Paulo dizem isso. A USP está de costas para a sociedade. Por quê? Porque talvez a gente não esteja enxergando as aspirações. Então, as aspirações estão aqui e elas são os problemas. Elas elegem os problemas que têm que ser resolvidos. Isso pode não ser legal, porque a gente se acha tão inteligente que a gente acha que pode resolver todos os problemas, certo? O cientista é arrogante por natureza, certo? Mas a sociedade quer alguma coisa. E os políticos são os caras que vão tomar as decisões, políticos e todos os assessores e toda a administração pública. O que eu acho fantástico desse cara é o seguinte: nesse espaço de fase aqui, nesse espaço, as soluções, problemas e política podem se encontrar em cada uma dessas bolinhas, tá? Dessas bolinhas vermelhinhas aqui, as rosinhas aqui. Quando ele se encontra numa bolinha rosinha, ele não gera nada. Eu tenho uma solução que está aqui e eu tenho um problema, só que elas não se ligaram. Eu tenho outra aqui, eu tenho outra ali, eu tenho outra colar. Isso não está maduro, isso não tem maturidade. Mas quando, em um determinado ponto, os problemas se encontram com as soluções, ou seja, os cientistas falam: opa, eu tenho a solução para esse problema que a sociedade precisa, e isso já foi feito pelo Potts há 20 anos atrás, e a gente já sabe que leva 10 anos para uma descoberta Potts se tornar uma descoberta pop, a média é isso. Quando isso acontece, há uma reverberação que joga uma bola, que é a bola verde, para a política e diz assim: agora vocês têm que fazer. Porque aí, quem pressiona não somos nós. Quem pressiona, nós estamos aqui também, nós também temos aspirações, certo? Então, quando isso acontece, é que o negócio reverbera. Então, a gente precisa começar a encontrar as aspirações. Sem isso, os cientistas ficam vagando e produzindo coisas. Isso é importante? Isso é importante. Tem que produzir coisas ao acaso, a gente tem que trancar um conjunto de cientistas dentro do laboratório e deixar eles trabalhando pelos 10 anos. Quando você voltar lá e o cara estiver morto, você enterra e pega os livros e guarda, certo? E publica tudo aquilo. Isso é importantíssimo, porque lá que está o pote de ouro, né? Que vão ser os pops dali a 10 anos, dali a 20 anos ou dali a 100 anos. Então, isso não quer dizer que pop seja mais importante do que pote.
mas que a gente tem que ter um equilíbrio entre as coisas. E talvez no Brasil a gente esteja chegando... A Europa está mais avançada, a Europa está muito longe nisso, a Europa está com a pirâmide invertida, elas têm muito mais pop do que pot. Né? Estão muito mais... se a gente tentar fazer um programa, não é, Xuxa? Tenta fazer um projeto com Horizon 2020, alguma coisa com a Europa, eles querem saber, qual é a aplicação na sociedade. Se você não me disser isso, cara, nem vem pedir dinheiro. Se você for para os Estados Unidos, os caras estão dizendo, não, tudo bem, pesquisa básica, etc. Se você vem para cá, não, só pesquisa básica. Se você quiser resolver problema, aí tem que ser um instituto especializado. Certo? Mas nós estamos fazendo também aqui em São Paulo, estamos formando um sistema de ciência e tecnologia que está prestes a cristalizar. Bom, o que seria então o impacto? Né? Quanto mais alto possível seriam as atividades como a do IPCC, que podem modificar planos de governos e até interações entre governos diferentes e países. O negrito e o não negrito é só para diferenciar os itens. Né? São obras que chegam ao nível de alterar fisicamente o mundo ao ponto de levar indicações para o Nobel. Science e Nature são importantes, mas nem sempre. Isso é importante saber. Né? Tem vários trabalhos que não têm impacto. Aquele impacto, não importando o nível dele, né, que resolve problemas da sociedade, os mais locais possíveis, tá? E que aumentam o bem-estar de um grupo de seres humanos, seja ele do tamanho que for. Isso é impacto. Bem-estar é impacto, é sentido no cérebro da pessoa, e a pessoa se sentindo melhor, ela vai ser melhor educada, ela vai roubar menos, vai ter um monte de efeitos. Portanto, alto impacto depende de quem, que pessoa, que sociedade o recebe. É, portanto, relativo aos sistemas humanos. Então, esse é o meu argumento para vocês. Agora, eu vou colocar para vocês algo sobre... Como é que está o tempo? Ninguém está bem. Rui? Tenho mais 1h30? Muito bem. Rapidamente, só para mostrar para vocês o status que a gente está na ciência paulistana. Antes disso, eu vou colocar um argumento aqui. Tem uma outra coisa que para mim era um mito, agora vamos tentar desfazer esse mito. A produção de ciência no mundo segue a lei de Pareto. Vocês já ouviram falar da lei de Pareto? 20% faz 80%. Então, 20% das regiões do mundo contém os cientistas que fazem 80% da ciência do mundo. Seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra, certo? Seja na Europa, que está aqui, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos. Você sempre vai ter algumas poucas regiões que fazem bastante ciência. No Brasil, né, 62% da ciência é feita em São Paulo. Tá? Então, é a mesma coisa. Também segue a lei de Pareto. Aí a gente tem o Sul, o Centro-Oeste e o Norte não tem tanto. Certo? Isso quer dizer que a ciência desses caras aqui seja menos importante? Não. Por quê? Porque o impacto local, alguns impactos locais só podem ser feitos no local. E alguns desses locais produzem impacto tão grande que vai parar no nacional ou no internacional, certo? Mas é a lei de Pareto. Se a gente for contra a lei de Pareto, a gente estaria indo para um lado mais de uma, entre aspas, democratização da ciência. Então, vamos olhar, aqui nós fizemos um livro de análise da ciência na Academia de Ciências do Estado de São Paulo, está aqui o símbolo, chama-se ACIESP. Então, na ACIESP a gente fez esse livro aqui, e foi feito em 77. Ele tem uma narrativa, eu vou apresentar um negócio que eu acho divertido aqui para vocês. Ele tem uma narrativa do que era a ciência nas várias áreas. Esse é o de biociência, tinha o de física, tinha o de química. Nós temos todos esses livrinhos lá que foram publicados. A gente precisa digitalizar isso aí e disponibilizar, não fizemos ainda, mas é muito interessante ver isso daqui. E nós fizemos agora, lançamos um mapa, né, com o número de trabalhos, pesquisadores, citações, índice H, já é uma análise mais moderna, que é a ciência no estado de São Paulo, de 2002 a 2011. Por que a primeira década? Porque se eu for além de 2011, os índices todos mesmo esse aí a gente notou que não vale, vocês vão ver, é difícil você acompanhar os índices de impacto, o índice H de pesquisador, etc. Ele vai mudando com o tempo, né? E aí você precisa de pelo menos, hoje eu diria que você precisa de pelo menos 15 anos para saber se aquele local, o que aquele local fez. Muito bem.
Aí tem umas coisas curiosas, só passar por isso aqui, que é mais para os mais velhos, né? Os entraves do desenvolvimento segundo o livrinho de genética. Olha isso aqui, existem recursos, mas faltam verbas, né? Para instalar grandes projetos cooperativos e induzir a inovação. Faltam técnicos especializados que possam liberar os pesquisadores das tarefas administrativas. Não resolvemos esse problema ainda, certo? Métodos de ensino de graduação são inadequados, não preparam os alunos para a carreira científica. É para se pensar. Entraves burocráticos perturbam o pesquisador e tomam tempo. Eu fiz um levantamento no meu instituto, e detectei com os próprios pesquisadores, assim, não é um levantamento numérico, exato e tal, mas, assim, eles falaram para mim, não, 15%, eu cheguei à conclusão de que 15% do tempo é ocupado com burocracia. Ocupar 15% do tempo com burocracia está ótimo. Você ter todo esse tempo para você fazer o que não é burocracia, a gente reclama. Eu acho que a gente reclama à toa. A gente conseguiu diminuir de tanto reclamar, eu acredito, né? Conseguimos diminuir. A pesquisa é considerada um diletantismo ornamental. Isso ainda a gente tem por falta da comunicação que eu acabei de colocar para vocês. E o maior entrave é a falta de estrutura. Isso nós resolvemos, pelo menos aqui em São Paulo, resolvemos no Brasil inteiro. A gente tem uma infraestrutura, hoje em dia não dá mais para dizer que não dá para fazer ciência de alto nível, certo? A gente tem os equipamentos para fazer isso. Então nós fizemos esse mapa, e esse mapa está dividido em mesorregiões. Aí eu não posso fazer nada, porque deram nome, certo? Mas vocês estão em Araraquara. São carlenses, me desculpem, mas vocês estão em Araraquara, e não em São Carlos. Então toda vez que eu falar Araraquara, são vocês, tá? Eu sei que dói, mas é isso aí, os araraquarenses adoram, né? Então, essas são mesorregiões, são um conjunto de cidades, tá? E aí, se vocês tiverem interesse, tem uma análise que não fui eu que fiz, eu participei, que tem um videozinho falando da história e tal, nesse que não tá, eu esqueci de pôr o número aqui, da revista FAPESP. Quer dizer, conseguiu o impacto lá na... e nesse documento a gente tem mini gráficos que mostram vários dados, né? Então eu peguei aqui a região de Piracicaba. Então ele vai me dizer quantos pesquisadores houve na primeira década do século XXI, certo? Em Piracicaba, na mesorregião de Piracicaba, o número total, quanto ele representa relativo ao Estado, certo? Ele vai me dizer o número de pesquisadores com índice H igual a 3, ou índice H igual a 10, maior ou igual a 6. Ele vai me dizer o número de pesquisadores com índice igual a 3, 5, nessa faixa. Ou ele vai me dizer o número de pesquisadores com índice H igual a 10. Então, eu tenho vários dados aí que eu posso brincar com eles. Vocês vão ver que não é fácil. Isso aqui tem, por exemplo, eu peguei ciências da saúde, aí a gente pega Ribeirão Preto, representa 10%, né, da saúde do Estado. É mega representativo. Ribeirão Preto é uma potência na área de saúde. Eu não peguei engenharia, porque não vou comparar vocês aqui, mas a gente vê que tinha 1.473, houve 1.473 pesquisadores nessa época. Outro tipo de mini gráfico, aí eu peguei a mesorregião de Campinas. Então, esses caras na mesorregião de Campinas publicaram 7.600 artigos na década, receberam quase 70 mil citações, e eles têm 8,78 citações por artigo. Aqui é que vocês veem a citação por artigo, como ela cai, tá vendo? E aqui também cai. Isso é um bias, isso é um problema, porque vocês veem que mesmo indo uma década atrás, eu ainda pego um desvio. Mas como o desvio é talvez similar para todos, não deve ser exatamente igual, nós não fizemos esse tipo de estudo estatístico, de qualquer forma, eu posso fazer comparações, certo? Muito bem. Aqui, deixa eu só ver... Tá, esse aqui é o número de artigos que eu tinha falado, citações por artigo. Muito bem. Quando nós pegamos agora São Paulo, ele reflete exatamente o que a gente viu no país. 76% da pesquisa, lei de Pareto, 76% da pesquisa é feita pela Metropolitana de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto e Araraquara / São Carlos. Certo? São Carlos é mega importante, Araraquara também é, mas São Carlos é mega importante nisso, vocês vão ver por quê daqui a pouco. O restante também faz pesquisa, tá? Mas alguns, como Itapetininga, prestem atenção, Itapetininga, Litoral Sul Paulista, quase não fazem. Aí eu peguei e fiz o seguinte, eu peguei o PIB per capita,
Eu fiz com IDH, um monte de outras coisas, mas eu gosto do PIB. Eu peguei o PIB per capita e peguei o número de pesquisadores. Quando eu faço essa correlação, ela me dá 0,73, a correlação não linear aqui, excluindo Piracicaba, ela vai lá para cima, Piracicaba, Bauru e Araraquara. Tá? E mostra para mim que São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, aqui, que está aqui, ela está off-scale. Tá? E aí, quando eu pego os IDHs, eu tenho IDH de renda, IDH de longevidade e IDH de educação. Tá? O IDH-M, o médio, ele é a média de todos. Mas aqui eu separei só para vocês verem que o IDH de renda, economia, afeta, vai para 0,71 de correlação, número de pesquisadores por PIB per capita, por IDH. Aqui dá 0,65, número de pesquisadores por IDH de longevidade. Isso aqui dá uma indicação da saúde. E esse aqui é a educação. A ciência não está provocando impacto na educação do Estado. Tá bom? Não é uma ciência de alto impacto, portanto. A ciência que está sendo feita em São Paulo ainda não é uma ciência de alto impacto. Fazendo essa análise agora com o índice de desenvolvimento humano médio. Aí, já estou quase terminando, Rui. Chegando no fim. Eu separei em regiões com cores. Então, metropolitana de São Paulo, em azul, off-scale. Tá? Eu estou vendo aqui o número de pesquisadores. Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, vocês aqui, Araraquara. Veja lá, Bauru, né, Vale do Paraíba, né, estão nessa região verde, certo? Que tem um grande número de pesquisadores, que tem um número mais alto de pesquisadores e tem um índice de desenvolvimento bem alto. A gente tem essa região aqui que tem um índice de desenvolvimento alto, macrometropolitana, São José do Rio Preto, Araçatuba, Marília, Assis, Presidente Prudente, e temos essa região vermelha que eu mostrei para vocês com pouca ciência, que é Litoral Sul e Itapetininga. Quando nós examinamos o número de trabalhos por pesquisador, São Paulo tem 7,3, essa região verde tem 8,5, que é melhor do que a região macrometropolitana em termos de paper por cabeça, mas temos que lembrar que essa região aqui tem muita pesquisa em ciências humanas. E a pesquisa em ciências humanas não é com paper, e sim com livro. Então, aí isso baixa. Tá? O que eu concluo que deve ser parecidas. Né? Mas vejam a potência, onde está a potência, o centro da ciência, né, do estado de São Paulo. Esses caras aqui, ó, esse aqui é 4,3 e, ironicamente, ou estranhamente, eu diria, esse cara aqui também tem 4,3. Aí a pergunta é, como é que esses caras aqui podem ter 4,3 e terem um IDH tão alto e esses caras terem os mesmos 4,3 e terem um IDH tão baixo? Que hipóteses que nós podemos pensar? Certo? O impacto da ciência onde ela é feita, é só onde ela é feita? Quem é paulista ou que mora aqui, por que vocês acham que essa região tem um alto índice de IDH? Tem alguma relação com ciência isso? Alguém arrisca uma hipótese? O que essa região faz? Planta cana. Quem desenvolve a ciência de cana? Esses caras. Esses caras passaram para esses caras. O impacto da ciência não está onde a ciência faz, ele está para onde a ciência vai. Por algum motivo, esses caras não passaram para esses caras. A gente não detectou os POPs, os grandes problemas que esses caras dessa região podem ter para tentar ajudá-los a resolver. E às vezes isso é uma coisa que você faz com 5 milhões de reais e não com 500 milhões de reais. Certo? Basta achar. Isso é hipotético. Final agora. Então, deixar só a mensagem para vocês. O que a gente deve fazer, então? A gente abre mais universidades em Itapetininga, nas regiões menos favorecidas, que foi o que o governo, um dos nossos governos fez, abriu um monte de universidades. Abrindo universidades, eu vou melhorar? Talvez sim, não sei, é hipótese. Ou a gente distribui os produtos da ciência que é feita. O meu argumento se fortalece se eu pensar nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, onde eles conseguiram atingir um bom nível fazendo ciência com lei de Pareto. Somente usando 20% das regiões deles por lei de Pareto. Por quê? O que as pessoas querem
O que os cientistas querem é dinheiro para fazer pesquisa, certo? E reconhecimento. O que as pessoas querem é viver bem. É que a ciência faça com que elas comam melhor, com que elas vivam melhor, com que elas tenham Netflix, com que elas tenham um monte de... Né? Netflix hoje é importantíssimo, né? Então, talvez, é uma hipótese que eu deixo para vocês pensarem, talvez, para que a gente consiga atingir o impacto, esse Estado, gente, mesmo o pessoal dos outros estados, esse Estado está chegando num ponto de cristalização de fazer história mundial, na minha opinião. Tá? Nós estamos num ponto, nós temos cientistas, eles têm aqui, nós temos cientistas absolutamente incríveis nesse Estado. Incríveis, incríveis. E no Brasil também. Mas esse Estado atingiu um determinado ponto. Então, se quiser copiar alguma coisa em outro Estado, né, Minas é muito bom, Rio de Janeiro também é muito bom, tem gente... Tá? Talvez não seja legal ficar abrindo universidade e tentando democratizar. A mensagem pode ser que, se você democratizar a ciência, você vai fazer com que todo mundo seja mais pobre. Ou que você vai, se isso tiver certo, uma democratização da ciência pode até aumentar a desigualdade. Certo? Se eu fortalecer os pontos onde a ciência tem que ser fortalecida, seja onde for, pode ser em lugares às vezes remotos e onde existe a vocação para aquilo, aí outras questões que nós podemos discutir mais profundamente. Aí pode ser que a gente consiga fazer com que a ciência realmente dê o retorno para a sociedade. Então é isso que eu tinha para falar. Raul, desculpe passar um pouco do tempo, e eu agradeço novamente, agradeço o Xuxa outra vez. Muito obrigado, professor Marcos Berkowitz. Duas perguntas rápidas que não sejam difíceis. Eu mostro o cartão vermelho, tá? Eu atuo na área de ciências exatas. A gente tem a área de matemática, onde os pesquisadores utilizam uma linguagem muito particular, que outras áreas da ciência elas têm certa dificuldade de compreender. No caso do Instituto de Matemática e Estatística, na capital, ele tem um curso de bioinformática, que procura sanar esse gap. Mas, de uma maneira geral, a matemática ela proporciona um toolbox poderoso, mas há a impressão que esse toolbox ele não é utilizado na sua potencialidade. Pesquisadores de outras áreas talvez não aproveitem esse pote da maneira como poderia ser aproveitado. No caso, a pergunta ela é adequada. O senhor poderia apresentar assim, a sua perspectiva sobre essa questão? Entre IME e CMC e a pegada de comunicação? Tanto é que a matemática tem um prêmio próprio, que não é o Nobel, é a medalha Fields. Sim, a medalha Fields, que o rapaz do IMPA ganhou. Sim, né? Isso. E essa medalha Fields era dada para POT, não para POP. Sim. Vocês aqui, eu conheço aqui vocês, colaboro com vários de vocês vão ganhar vários prêmios POP. Vários. O que vocês estão fazendo aqui é incomparável. Nós tivemos uma reunião semana passada em que tinha gente do IMPA assistindo o que o ICMC, especificamente, está fazendo em violência para aprender. As duas coisas são... É isso que eu falei. O impacto, ganhar uma medalha Fields é lindo. Agora, exterminar com a violência no estado de São Paulo não é mais lindo ainda? E se isso acontecer, pode até gerar um prêmio Nobel. Nós podemos ter um Donato da vida aí, com aquele negócio que ele está inventando aí de ganhar vários prêmios, entendeu? Então, a linguagem, acho que a linguagem daqui e a linguagem do IME são tão parecidas, e os dois institutos, eu tenho orgulho igual dos dois. Eu não entendi muito bem o último ponto que você falou, então eu queria que você comentasse um pouco mais. Por que ampliar o acesso de ensino em cidades onde não existem ainda pode aumentar, sei lá, os problemas sociais ou algo assim? Ou eu entendi errado também o que você falou, não sei. Não, eu talvez tenha me expressado mal, você tem razão. Eu não quis dizer que não devemos ampliar. Você pode ter, sim, uma universidade lá. A minha questão é se lá seria uma universidade polo de ciência, como é São Carlos, Campinas, Ribeirão Preto. Entendeu? Então, você tem que fazer uma universidade lá, porque você tem que formar as pessoas lá. Mas não necessariamente. Você pode ter
você pode ter polos de ciência fortes lá em alguns casos, em algumas, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é assim, você tem boas universidades, mas aonde a pesquisa de alto impacto e a maioria da pesquisa está sendo feita é em alguns pontos somente. Entendeu? Mas eu não quis de forma alguma dizer que... Eu quis dizer, se você tivesse que tomar decisão, nós temos um dinheiro limitado, você vai abrir uma nova universidade federal ou estadual numa região, ou você vai usar esse dinheiro para que a ciência que é feita, aonde ela é feita, beneficie as pessoas que estão ali? Esse é o meu ponto. Professor Marcos Barcris, vamos agradecer a presença dele.